Bom, já estamos ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Maurício Marques, eu sou um dos coordenadores dos cursos técnicos da CBF Academy e nós estamos aqui hoje na CBF Academy Talks, na mesa redonda, para falar sobre o glossário do futebol brasileiro. Antes de apresentar os nossos convidados, eu pediria aí só um tempinho de reflexão de cada um, em homenagem ao nosso grande Vadão. Vadão, que foi um cara que contribuiu muito para o futebol brasileiro, tanto o futebol masculino, onde ele construiu carreira, também como futebol feminino, como treinador da seleção brasileira. Um cara que licença pró-honorária da CBF e ainda assim participou dos nossos cursos como aluno no licença pró. Acho que chegou a fazer um módulo com você, César, não? Não coincidi com ele, não, mas é uma Fez figura um módulo ilustre. lá Aí com a gente, muito legal, sempre nos apoiou. Então, a gente é muito... queria mandar aí meus sentimentos à família e que todo mundo possa ter aí mandar uma energia positiva para que eles possam passar por aí, por esse momento. Bom, o CBF Academy Talks Mesa Redonda é um projeto gratuito da CBF Academy, onde a gente consegue aí juntar uma série de profissionais especialistas do futebol brasileiro. Já tivemos aí Tafarel, colegas do César lá de comissão técnica, Tafarel, Clebinho, Rodrigo Lasmar, Fábio Maceridian, galera de gestão, né, Thiago Escuro, Cícero, Roberto, né, Roberto, nosso instrutor na área de gestão de crises, Marco Dalpozo, diretor de recursos humanos da CBF Academy. Então, um monte aí de craques, e hoje também estamos com vários craques dentro e fora de campo. Gostaria de primeiro saudar e agradecer pela presença César Sampaio, vice-campeão do mundo, vários clubes no Brasil e no exterior, 11 anos como gestor, né, César? Uma experiência enorme aí, e hoje auxiliar técnico da Seleção Brasileira de Futebol. Seja bem-vindo, César. Obrigado, Maurício. Um abraço a Israel, ao Caio também, a todos, né? Prazer estar com vocês. Como foi bem mencionado aí também, mandar minha saudação, né? Também a gente compactua aí dos mesmos valores do Maurício em relação ao Vadão, né? Uma pessoa que contribuiu muito para o futebol brasileiro, uma grande perda ao mundo, em especial o futebol brasileiro hoje mais triste. Mais um tema importante, né? Parabenizar o Tiengo, Maurício, Israel, Próspero, professor Oswaldo, enfim, a turma que esteve diretamente envolvida na produção do documento, onde a gente vai estar debatendo hoje, né? Vai estar viajando aí literalmente sobre as páginas e que possa contribuir para não só para a formação dos treinadores, mas para o futebol brasileiro em geral. Maravilha, muito obrigado, César. Professor Israel, muito bem-vindo. Professor Israel, instrutor das nossas licenças de treinadores e outros cursos, instrutor da Comebol, professor da Universidade Federal de Viçosa, um dos hoje grandes pesquisadores e que vem trazendo uma contribuição incrível em termos de conhecimento científico ao futebol brasileiro. Professor Israel, muito obrigado pela sua presença. Boa noite, Maurício. Boa noite, César. Boa noite, Caio. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Prazer enorme estar aqui com tantos craques, tantas feras, né, que já contribuem muito para o cenário nacional. E nesse evento da CBF Talks, que é um evento de vanguarda, que realmente contribui muito para o desenvolvimento do futebol brasileiro. Queria também aqui, como todos, deixar os meus votos para a família do Vadão, né? Que Deus possa iluminar todos aí num momento de perda muito grande. Maravilha, Israel, muito obrigado. Caio, muito obrigado também, seja muito bem-vindo. Caio, multicampeão, vários clubes também no Brasil e no exterior, seleção brasileira, hoje como comentarista do Grupo Globo, dentre outras coisas, né, Caio? Descobrindo também que está comentando até o FIFA, né, César? Cara, brincadeira. Porra. Tem o Caioba também. Tem o Caioba. O cara tá cruzando e cabeceando. Literalmente. Multifuncional, jogador moderno. Muito obrigado, Caio, pela sua presença aí. Imagina, amigos. Um prazer estar aqui com vocês, poder participar, falar um pouquinho de futebol, bater papo.
falar desse glossário e dessa iniciativa da CBF Academy. Eu acho muito legal que a gente tenha a oportunidade de falar sobre futebol, né? Acho que tem que ter uma equipe hoje multidisciplinar, que o futebol é muito mais complexo do que só botar a bola para dentro. Tem os profissionais da área da saúde, tem os profissionais de educação física, tem os auxiliares, tem muita gente boa envolvida e essa é uma iniciativa muito bacana da parte de vocês. Maravilha, Caio. Muito obrigado. O objetivo é esse, é a gente socializar, democratizar o acesso a essa informação. De antemão, eu vou ter que quebrar um pouco o protocolo aqui, mas eu não estou aguentando a ansiedade. Esse glossário ele vai ser disponibilizado ainda essa semana, de maneira gratuita, para toda e qualquer pessoa que acessar as mídias sociais da CBF e o site da CBF. Então, eu peço a vocês que fiquem atentos. Nesse momento aí difícil que a gente está, tem um documento desse de tanta valia científica e prática para profissionais do futebol, para profissionais que atuam diretamente ou pessoas que são apaixonadas pelo futebol. É um conhecimento que vai estar sendo aí compartilhado de maneira gratuita pela CBF. Então, eu peço a vocês que fiquem atentos às mídias sociais e ao site da CBF, que vocês vão baixar e ter posse desse documento tão valioso para a gente. César, eu vou começar com você. Eu vou juntar aí duas perguntas em uma. Eu queria que você contasse um pouco para a gente da sua trajetória, na sua transição aí, do término da sua carreira, das diferentes funções que você ocupou, né, no futebol brasileiro e também fora, e que você consiga falar um pouco também em relação ao glossário, sobre essa questão da linguagem de vestiário que você trouxe e a linguagem que você trouxe mais teórica, das capacitações, todos os cursos que você fez, se você conseguir juntar isso aí tudo. Vamos lá, César Sampaio. Beleza, um prazer estar com vocês, né? Eu sou oriundo aqui de São Paulo. Comecei jogando futebol em escolinhas e tal, né? E fazendo as famosas peneiras aqui. Eu sou da capital, fiz peneira no São Paulo, não passei, no Santos, no Corinthians não passei, no Palmeiras não passei. E até que comecei a trabalhar numa metalúrgica do jovem aprendiz, a empresa, graças a Deus, faliu. E aí eu fui para Santos. O futebol brasileiro agradece. O futebol brasileiro agradece. Eu fiz questão de mencionar isso porque todo o início é muito difícil, né? Acho que eu não fui um dos feras assim que de primeira já acabaram me aprovando. E comecei nas categorias de base do Santos, joguei nos 4 grandes clubes de São Paulo, né? Apesar da minha imagem estar bem atrelada ao Palmeiras por conta das passagens vitoriosas, eu comecei no Santos, joguei no Palmeiras, no Corinthians e parei no São Paulo, né? Joguei fora do país também em 3 clubes japoneses, no Yokohama Flugels, Caxias Reysol e São Fret Hiroshima, e joguei no La Coruña, na Espanha, e 10 anos na seleção. Essa é a minha carreira resumidamente aí, né, como atleta. Pós-carreira, já no término da minha carreira, eu montei um projeto social juntamente com o Rivaldo. Montamos uma empresa CSR. O objetivo nosso era, a gente vem de realidades parecidas, né? E a gente entende o esporte, no caso a nossa modalidade, o futebol, como uma ferramenta de inclusão e socialização. O objetivo nosso era esse, né? De montar um projeto. Nós entramos na 5ª divisão do futebol brasileiro, né? Montamos o Guaratinguetá, em Guará, e o time não era para subir, né? A gente montou esse projeto mais para fazer o bem, mas só de ter uma boa alimentação, hospedagem, né? A gente uma infraestrutura legal, a coisa foi indo, o time subiu para a felicidade da cidade e infelicidade nossa, né? Que éramos os patrocinadores diretos do projeto, e eu falei, cara, esse negócio é maluco mesmo, tem que me preparar. Então, já no término da minha carreira, eu me desliguei da empresa, depois que a gente acabou vendendo o clube, mas eu gostei dessa parte de gestão. E aí, no término da minha carreira, parei de jogar no São Paulo, fui convidado para ser gestor de Cotia, não me senti capaz e fui me capacitar. Fiz um curso técnico de gestão com especialização em futebol, onde tive a felicidade de coincidir com o Caio também. E a partir daí
passei pelas equipes, fui para Pelotas, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Figueirense e também no Joinville. Trabalhei no Mojimirim, no Rio Claro, Palmeiras, enfim, rodei esses 11 anos nesses clubes. Fortaleza também. E saindo, já na área de gestão mesmo, tive um convite para trabalhar nos veículos de comunicação na rádio e TV, onde eu me encontrava, mas tenho por curiosidade mesmo, sempre estar me atualizando, e fiz os cursos, né, da CBF Academy, a licença B, a A e a Pro. E no penúltimo módulo, coincidi com o Tite, no último módulo da Pro, ele me fez o convite para ir como auxiliar pontual, né? Eu tive 2 convocações como auxiliar pontual, literalmente é um cargo instituído pelo Gilmar, na época quando era gestor, e o Dunga treinador ainda. E com a saída do Silvinho, acabei sendo efetivado. Então, sou muito grato ao curso, né? O Tite me fez um convite, o Juninho, na verdade, né? Me fez o convite para ser membro da comissão. E, cara, para mim isso é uma oportunidade que eu jamais esperava. Eu tive na seleção, disputei uma Copa do Mundo onde nós fomos vice-campeões, e voltar agora, para mim, é algo que a gente vem com toda a gana, com toda, assim, força, né? E também preparação que os cursos acabaram nos dando para produzir o meu melhor, né? Entregar o meu melhor em prol da comissão técnica e, consequentemente, em prol do futebol brasileiro. Legal. E César, como que foi essa questão da linguagem que você trouxe do vestiário, com as suas capacitações, e hoje o que você tem entregado dentro do campo para os, vamos dizer, os melhores atletas aí do planeta, né? Como que você faz com esses termos que você utiliza? O que você pode dizer para a gente sobre isso? Como manipular isso? Eu acho que também a comunicação, né? Eu vivi 4 anos na rádio e TV. A comunicação ela é muito importante, porque nós temos aí, como você bem disse, um grupo assim que a gente tem que tentar passar o conhecimento. O mais importante não é aquilo que você possui, mas sim se você consegue transmitir isso, né? Como transmitir? A gente consegue entender que cada um acaba recebendo essa informação de uma determinada maneira. Então, parabenizo ao curso também, como você bem disse, né? A 90% do elenco da seleção brasileira vive fora do país e os termos estão atualizados. Bom, eu vivi isso também na rádio e na TV, né? Que tem os ex-atletas, né? Os boleiros, os acadêmicos e os jornalistas, né? Então, existe uma guerra aí, assim, né? Para saber quem tem a razão, para saber qual que é o termo certo. Ainda nós que vivemos num país com dimensões continentais, né? Até terminologia mesmo, né? De região para região ela é mudada. Eu acho que o glossário está bem legal, porque além disso ele tem a possibilidade da imagem, né? O QR Code da imagem. Então, assim, aquilo que tem alguma dúvida, você acaba ilustrando, como para alguns atletas também. A gente trabalha na seleção com pouco tempo, né? No intervalo entre uma partida e outra. E muito dos treinamentos são através de imagens, né? São jogadores que têm um cognitivo muito bom, né? Já tem um entendimento do todo, mas às vezes para especificar a gente usa as imagens, mas de boa, cara. Eu sou um cara bem aberto. Eu acho que mais importante, né, é quando você vem para os cursos, né, para a parte acadêmica, é você vir com a mente aberta, né, Maurício? A gente vê que assim, é um desperdício aquele que vem para tentar impor ou a sua razão, o seu modo de pensar, mesmo porque no futebol nós sabemos que a verdade de quarta é mentira domingo e a verdade de quarta de novo. Então, a gente tem que estar aberto, e para mim foi muito bom, cara. Tem sido muito bom, assim, porque eu tenho conseguido transmitir esse conhecimento, né? Lógico que cada um acaba interpretando de uma forma,
e passar o conteúdo aprendido no corpo, né? Interagir também entre os membros da comissão técnica de maneira edificante. Maravilha. Eu vou aproveitar, César, eu vou dar uma palhinha aqui para a galera e vou mostrar um pedacinho do glossário pro pessoal. Quer ver, ó? Só um minutinho, só para o pessoal sentir o tanto que tá legal esse glossário, para que vocês... vou mostrar, em cada pergunta a gente vai tentar mostrar um pedacinho aqui, ó. Tá dando para ver aí? Deixa eu botar numa visualização maior, ó. Então tá ali, ó. Jogar em profundidade, pode ser talvez um pouco mais acadêmico, né? Mas afunda, né, César? Fica lá, amplitude, não volta. Fica lá, amplitude, largura, abre, né? Vira o Jogo jogo. apoiado, dá apoio, encosta, improviso, que a gente mais gosta, né? Caio fazia muito isso. Vai para dentro, encara. Que legal. Não é, Caio? Fez muito gol assim, né? E ao lado tem realmente o ícone que o César mencionou, e o indivíduo clicando aqui, ele vai ter a imagem que aparece no celular, que aparece no computador. Então, o glossário está muito rico, está muito legal. Eu acho que eu vou mostrar algumas outras coisas também dele, depois das perguntas forem respondidas. E como eu falei, todo mundo vai ter acesso a isso. Isso acho que é uma forma bem legal de compartilhar, de socializar o conhecimento. Muito bom, César. Daqui a pouco a gente volta. Tem um bocado de coisa que eu quero comentar aí da sua primeira fala. Eu queria colocar no jogo agora o professor Israel e toda a sua experiência. Israel é um cara que eu conheço já há muito tempo e, para mim, é um dos caras que mais produz conhecimento científico no futebol brasileiro na atualidade. E aí queria, Israel, que você fizesse esse paralelo, né? Em que áreas, como que vem sendo feito isso, o conhecimento científico, porque muitas vezes a gente fala, a ciência, o teórico fica distante do campo, e você não, você está conseguindo trazer isso para dentro do campo, né? Eu queria que você falasse um pouco isso, da produção do conhecimento científico e como que a gente traz, não só a linguagem, mas a aplicabilidade disso no mundo real do futebol. Bom, Maurício, obrigado pela questão, né? Eu acho que a gente tem buscado nos últimos anos, através inclusive das experiências do passado, né, tentar aproximar o máximo possível o conhecimento que é feito para que possa gerar inovação nas práticas, né? A gente poderia estar aqui comentando, de repente, de vários elementos hoje que são importantes na área da formação de jogadores, na área da tomada de decisão, da inteligência, da criatividade, do mapa do talento, né? Como que o talento no Brasil ele é construído. Queria, por exemplo, citar um exemplo para as pessoas de um tema que é mais corriqueiramente falado e mais amplamente conhecido, que é o efeito da idade relativa, né? Que são aquelas crianças que nasceram em janeiro e, em comparação aos seus colegas que nasceram mais para o fim do ano, e que jogam na mesma categoria, né? Vamos pensar um de janeiro e outro de dezembro. Aqueles que não acompanham ainda não estão familiarizados, eles têm quase um ano de diferença, né? E isso gera vantagens, especialmente físicas, para que esse jogador ele possa ter o seu comportamento em campo, né? E um estudo, normalmente as pessoas, vamos dizer, a primeira evidência que teve isso foi um trabalho que foi realizado na década de 90 e posteriormente veio mais à tona num livro chamado Outliers, ou Foras de Série, que trouxe isso aí sendo investigado em vários esportes, né? E no futebol não é diferente, a gente verifica isso aí de forma muito abrangente em diferentes competições, sejam nacionais, sejam mundiais. Mas em 2010 nós realizamos um trabalho, foi um trabalho de vanguarda, que nós fizemos uma comparação desse efeito da idade relativa sobre o comportamento em campo, porque até então, até essa data, a gente tinha muitos dados que mostravam as vantagens do efeito da idade relativa sobre a vertente física, né? Cresceu mais, está mais maduro, está mais alto, está mais forte, e aí acaba sendo selecionado, né? E depois vai levando aquilo, vai ser selecionado, vai ter outra oportunidade na seleção, vai jogar e acaba virando jogador por uma questão da identificação do talento inicial. E não tinha literatura mundial que tratava desse tema relacionado ao comportamento de campo. Qual é a diferença que existia? Será que isso se traduzia, ter nascido em janeiro ou ter nascido em dezembro, se traduzia no comportamento que os jogadores têm em campo? Então, nesse trabalho inédito que foi realizado, nós investigamos
alguns jogadores, né, e verificamos que há uma diferença bem interessante, que talvez não seja novidade para ninguém, mas a comprovação científica ela vem para poder mostrar realmente o quanto que esses pontos devem ser, não podem ser negligenciados pelas pessoas que estão direcionadas na prática, né? Então, o que nós verificamos? Verificamos que aquelas crianças que nasceram em janeiro, fevereiro, março, ali nos primeiros meses de ano, elas tinham o comportamento tático, comportamento de campo defensivo, mais ligados a ela, ou seja, elas tinham um desempenho melhor nesse componente, né, na movimentação defensiva. Isso até não é muito difícil da gente perceber, se elas são mais fisicamente desenvolvidas, se elas são mais fortes, se elas são mais ágeis, se elas são mais velozes, né, certamente chegam primeiro e tomam a bola, né? Então, isso aí até não é muito difícil. Agora, o que para nós foi um pouco de surpresa, e também não é difícil da gente entender, né, mas até então não havia referência na literatura mundial sobre isso, é que as crianças que nasceram, especialmente nos últimos meses, né, outubro, novembro e dezembro, elas tiveram comportamentos dentro de campo mais ligados aos comportamentos ofensivos e aqueles ligados à criatividade e à inteligência para resolver o problema. Então, isso é interessante, é claro que não é difícil da gente perceber as crianças mais franzinas, elas se sobressaírem num terreno ali muito hostil fisicamente para elas, né? Elas tinham que ter alguma outra habilidade, né? Elas tinham que ser um pouquinho mais espertas. Então, esses comportamentos vieram à tona. Foi o primeiro estudo publicado no mundo sobre isso, né? Eu tive a felicidade de participar juntamente com um grupo de pesquisadores europeus que mostrou essa evidência e depois vieram outros também corroborando e mostrando um pouco mais dessa amplitude, né? Um outro aspecto, Maurício, que eu acho que vale a pena também a gente comentar aqui para quem está escutando, né? E aí é uma pesquisa genuinamente brasileira que nós realizamos aqui, que vai um pouquinho além, onde nós fizemos, né, uma alusão entre a parte do efeito da idade relativa também, né, porque já é uma constatação de todos, né, com aspectos socioeconômicos do nosso país. Então, nós pegamos uma amostra num primeiro estudo que foi publicado em 2013, e agora, nesse último ano, nós fizemos com todo o universo de jogadores que participaram do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos de 2003 até 2019. E o que nós encontramos? Dados realmente interessantes. 1/3 dos nossos atletas, dos nossos craques, eles saem de cidades com até 100 mil habitantes. Se a gente quiser aumentar um pouquinho mais, a metade dos jogadores que jogaram o Campeonato Brasileiro, eles saem de cidades com até 200 mil habitantes. E se a gente quiser aumentar um pouquinho mais esse percentual, a gente vai pegar 73% desses atletas que jogaram o Campeonato Brasileiro nos últimos 16 anos, eles saíram de cidades com até 400 mil habitantes, mais São Paulo ou Rio de Janeiro. Então, a gente começa a fazer um funil. Existem outros aspectos socioeconômicos que também impactam nisso, né? Inclusive de saúde, né? Que nós medimos pelo IDH. O intervalo do IDH ótimo para a seleção de um atleta, e na verdade, não é na verdade da seleção, no nascimento desse atleta, né? Porque depois essas pesquisas também mostraram que é uma migração desse atleta da cidade onde ele nasceu para outra cidade onde ele vai se desenvolver ali por volta dos 14, 15 anos no centro de treinamento mais desenvolvidos, elas têm, em média, um IDH, em termos de intervalo, né? Vou falar um intervalo, não em média, de 0,66 a 0,73. Tá? E que quando a gente cruza esses dados, né, em termos populacionais, em termos socioeconômicos, a gente vai encontrar um filtro que não vai nos dar muitas cidades. Então, por exemplo, para um clube que faz processo de seleção de talento, você tem aí uma informação extremamente importante para você aplicar de forma mais adequada o recurso para poder buscar um talento. É claro que isso não, em nenhum momento nós estamos falando que não existe atleta em outras localidades. Nós estamos falando de uma probabilidade muito maior de você encontrar nessas localidades. Se você tem menos dinheiro no cofre para poder fazer a identificação do talento, ir nessas cidades significa que você tem maior probabilidade de encontrar esses jogadores. Para além disso, né, aqui obviamente o tempo é pequeno, mas esse estudo também mostra que
essas cidades elas não são iguais para todas as posições, né? Existem cidades que são mais propícias ao zagueiro, que são mais propícias ao meia, que são mais propícias ao atacante, mais propícias aos defensores. Então, você faz um filtro ainda maior para você poder aplicar. Eu estou no meu clube, eu preciso de um meia, né? Estou ali no sub-15, ou no sub-14, ou no sub-17, preciso de um meia. Você pode aplicar um filtro para que você possa se direcionar um pouco mais, né, a sua atenção, o investimento em busca desse talento. Um outro dado que é interessante dessa mesma pesquisa, pensando aqui pelos estados, né? Para a gente poder dar uma ideia, eu trouxe isso porque realmente esse evento de vocês é um evento nacional e internacional também, tem muita gente acompanhando a gente fora do Brasil, mas tem gente de todos os estados. Mas, se vocês poderem ter uma ideia em relação ao percentual, nós estamos falando do universo de jogadores brasileiros. Vamos pôr aqui, em 3 estados, somente 3 estados do nosso país produziram 50%, ou foram origem de 50% de todos os jogadores que jogaram o Campeonato Brasileiro da Série A nos últimos 16 anos. São Paulo, com 26,6%, Rio de Janeiro, com 13,5%, e Minas Gerais, com 9%. E se nós pegarmos mais outros 3 estados, nós vamos ter mais 23%, ou seja, somando 73%, que dá Rio Grande do Sul, com outro 8,6%, Paraná, com 7,2%, e Bahia, 7,1%. Nós estamos falando, mais uma vez, de onde essa criança nasceu, não de onde ela treinou. Nós estamos falando onde ela nasceu, as cidades onde vivia com os pais e nasceu ali na maternidade. Tá? E dentro daquilo que eu disse dos aspectos socioeconômicos, né, somente o estado da Bahia que está fora, que tem um IDH de 0,55. O restante está todo dentro daquele intervalo. Então, o que mostra a importância dos fatores socioeconômicos na questão dos primeiros anos de evolução desse talento. E, para além disso, em relação à posição, nós também temos um aspecto muito interessante com relação a isso, porque todas as posições, com exceção do goleiro, elas também estão dentro desse intervalo. O goleiro, ele ainda tem 10 pontos percentuais em cima do IDH para baixo. Então, você pode ainda pegar um goleiro de 0,56 para cima. Ou seja, são dados que a pesquisa traz e que te ajuda a criar uma política de investimento, uma política de aplicação do recurso financeiro, especialmente nesses momentos de maior dificuldade financeira, para poder buscar um talento, especialmente nas idades mais novas, né? Porque depois, ali por volta dos 13, 14 anos, esse estudo também indica que há uma migração. Quase todos esses jogadores migraram, né, para os grandes centros para poder treinar. E o outro tema que eu acho que é interessante a gente tratar aqui, para a gente poder, às vezes, comentar aqui com as pessoas que estão nos acompanhando, é um tema um pouco mais recente, né? Tem a ver com a parte da tomada de decisão, né? A gente tem feito alguns estudos aqui mostrando que as principais ligas do mundo, Champions League, Campeonato do Mundo, a Libertadores do ano passado, em alguns jogos, elas requeriram dos jogadores que disputavam essa competição por volta de 2.500 decisões por partida, todos eles, né? Existe um estudo da década de 80 que estima, não conseguiu contar, né, mas estimou 4.200 tomadas de decisões. Para o ouvinte que está nos acompanhando, para vocês terem uma ideia dessa ordem de grandeza, uma pessoa normal como nós aqui, né, ativa cognitivamente, né, trabalhando, fazendo seus trabalhos diários, nós tomamos, em média, 6.000 decisões por dia. Nós precisamos, ou seja, 16 horas nós tomamos 6.000 decisões, né? E um jogador, numa hora e meia, ele toma 2.500, contadas, aquelas que nós conseguimos contar. Isso traz ao jogador uma sobrecarga cognitiva muito forte em cima da atividade laboral dele. Porque ele é um ser humano como nós outros. Ele está acostumado a tomar decisões conforme nós tomamos também. E na atividade laboral dele, ele é requerido a tomar mais decisões. É como nós aqui, eu faço uma alusão para as pessoas poderem entender, porque esse tema é um pouco mais recente, inclusive na literatura mundial.
é como se fosse a questão da parte física, né? Nós aqui, por vezes, nos deslocamos 8 a 12 quilômetros por dia, em 16 horas, e um jogador, o jogo requer que ele se desloque aí 12 quilômetros por hora, né? Eu vou pegar uma carona aí, 12 quilômetros Israel. por partida, né? Vou pegar uma carona aí, a gente está meio que já meio que estourando o tempo, mas isso aí que você falou, só para você finalizar. O número de a gente consegue mensurar o treino físico através das distâncias, dos esforços, né, a velocidade. A gente consegue mensurar o treino técnico através do número de execuções técnicas e o próprio treino tático. É possível mensurar o número de tomadas de decisões em determinadas atividades para que aquela atividade seja mais rica dentro disso? Sim, é possível. Sim. A forma mais simples de fazer isso é a gente contar as posses de bola ou contar o número de contatos na bola, né? Esse é um dos fatores, porque se a bola está com o Caio, né, e ele passa para o César, eu vou ter que tomar uma decisão, né? Ou eu vou cobrir um espaço, eu vou fazer uma contenção ao César. Se o César devolve para o Caio, também tem que fazer outra decisão. Se está no zagueiro 1 contra 1 e o Caio vai me driblar e dá um toque para a direita e puxa para a esquerda, cada toque que ele dá com a perna dele também é uma decisão que eu tenho que tomar enquanto zagueiro, né? Então não é muito difícil a gente contabilizar essas que são observáveis, né? Agora, existem outras decisões que não são observáveis. Perfeito. Eu vou pegar uma carona, então, professor, e aí vou puxar o César e o Caio aqui para vou mostrar o glossário. Vou falar um pouquinho de futebol de rua. Lá no glossário a gente fala da pedagogia do jogo, né? Que é também lá criada lá atrás pelo professor João Batista Freire, professor Alcides Scaglia. É conhecimento genuinamente brasileiro, né? E aqui, ó, é um dos capítulos do glossário, onde a gente tem os termos relacionados ao treinamento e ao ensino, das dimensões técnico-táticas, que é um pouco do que isso o professor Israel falou, conceitos, né, de como treinar, o que treinar, quais as diferentes maneiras. Temos aquela discussão, né, César, de treina analítico ou treina global, faz o meninada treinar na base o fundamento, chega lá, está incompleto. Qual que é o melhor método? A gente costuma falar, Caio, que o melhor método é o seu. Você que tem que construir o seu método. Não existe um método perfeito. Mas aqui no glossário a gente passa por todos. E aí eu gostaria de destacar esse aqui, ó, da pedagogia do jogo, dentre outros, né? O professor Israel é um especialista na área, que foi construído a partir do futebol de rua, das nossas raízes, do nosso futebol, da essência do nosso futebol, e que hoje virou também, sugere algumas coisas bastante interessantes dentro dessa metodologia, e o glossário consegue dialogar um pouco e dar algumas ideias para o leitor para poder construir, como eu falei, a sua própria maneira de trabalho. Vamos lá, vamos voltar aqui para o Caio. Caio, o César começou aí muito obrigado, Israel. Começou aí o bate-bola. A gente volta aí, que eu tenho um tanto de perguntas, são muitas decisões. Eu fiquei pensando, tomando um tanto de decisões, segurando aqui para não interromper, né, César? Para deixar o jogador julgar, né? O treinador às vezes atrapalha, né? Mas o jogador foi muito bem, professor Israel, foi muito bem. Caio, vou puxar um pouco pelo gancho que eu fiz com o César, só que aí a sua transição, parando de atleta, suas capacitações, como a sua formação, e depois, hoje, como que é essa questão da linguagem jornalística, juntamente com a linguagem do vestiário, como que você consegue conciliar essas duas maneiras aí de comunicar? Antes eu queria dizer que enquanto o Israel falava, eu tomei umas 70 decisões aqui, tá? Porque eu tenho um filho de 9 anos que joga bola e eu li o Outliers, que foi o livro que ele se referiu, que é fantástico, que é muito legal também. E eu gosto muito desse lado, tanto pedagógico quanto do intuitivo, né? Dessa questão em que idade você pode trabalhar especificamente as valências de um jogador, o plano tático, se é um pouquinho mais cedo, se é um pouquinho mais tarde. E o meu filho, infelizmente, é de novembro, então ele sofre exatamente o que o Israel estava falando, porque ele é um dos mais novos da categoria. Mas falando um pouquinho da minha carreira, eu comecei no São Paulo, eu fiz toda a minha categoria de base no São Paulo, fui para a Itália com 20 anos de idade, joguei na Inter e no Napoli, sou apaixonado pelo Napoli, meu time no coração, voltei para o Brasil e aí joguei no Grêmio, no Flamengo, Fluminense e Botafogo. Botafogo, inclusive, foi meu último time. No Santos, e tive uma passagem rápida também pelo futebol da Alemanha. Fiquei 3 meses no Oberhausen, que era um time da 2ª divisão da Alemanha, que foi uma experiência extremamente enriquecedora para mim.
E aí eu tinha, com 30 anos de idade, eu estava no Botafogo do Rio, para dar uma resumida, e pintou... o César sabe bem o que eu vou falar, todos nós sabemos, porque todo mundo trabalha com futebol, né? Seja no campo ou ali no backstage, mas todos nós vivemos de esporte. E tem muita coisa que precisa ser melhorada no futebol, e você lida com muita injustiça. E eu sempre fui um cara extremamente transparente. E chegou num momento da minha carreira que eu passei a contestar alguns comportamentos, seja ele de treinadores, de dirigentes, inclusive de companheiros que eu achava que poderia ir para uma outra linha pelo talento que eles tinham. E no meu último ano de carreira pelo Botafogo, eu tive algumas divididas com a diretoria em relação a atraso de salários, de premiação e coisas que eles passavam de uma maneira diferente para a imprensa, e o jogador acabava ficando exposto junto à paixão do torcedor e que não eram verdades. E aí eu falei, poxa, você quer saber? Eu vou tirar um tempo, eu vou dar uma descansada, porque eu preciso dar uma arejada na minha cabeça. Eu não sou assim. Sempre deixei os lugares abertos por onde eu passei. Tenho muito orgulho do que eu construí durante a minha carreira, das amizades que eu fiz, principalmente. Poxa, vocês estavam falando do Vadão. O título coloca o atleta, o treinador, uma comissão técnica no coração do torcedor. Mas a forma como você lida com as pessoas é o que faz você fazer a diferença na vida de nós atletas. E o Vadão era um dos bons que nós perdemos. Eu tive a oportunidade de falar um pouquinho com a Carol, que é a filha dele, de dar meu carinho para eles nesse momento difícil. Não fui treinado pelo Vadão, mas era uma pessoa do bem. E eu acho que isso conta muito. O resultado é uma consequência de uma série de fatores, mas ele era um cara do bem. Como de nós aqui, eu tenho um pouco mais de intimidade com o César. O César é um cara do bem. Então, às vezes demora um pouco mais, às vezes é um pouco mais rápido, mas essas pessoas, uma hora vão vencer na vida. Elas vão ter o reconhecimento pelo trabalho e principalmente pelos valores que elas passam com aqueles que convivem. E aí eu acabei descansando um pouco. Falei, cara, você quer saber? Namorando à distância, solteiro, eu quero descansar um pouco, quero curtir o carnaval na Bahia, não quero preocupar com o treino do dia seguinte. Foi quando eu parei, era final de 2005 para 2006, eu tinha 30 anos, e aí vieram propostas que já não eram tão interessantes para mim. E num bate-papo informal chegou um convite da Rádio Globo. Eu me encontrei com o Oscar Ulisses, que é um cara fantástico e que eu sou eternamente grato, porque ele que me trouxe para esse mundo da comunicação. E ele falou, poxa, para e vem trabalhar com a gente quer um ex-jogador, você se comunica bem, você sempre tratou bem a imprensa. E eu tinha feito uma promessa para o meu pai. Quando eu tinha 15 para 16 anos, chegou um momento que eu estudava num colégio quase que a vida inteira, com os meus amigos, com a minha namorada da época e tal. E aí eu tive que tomar uma decisão muito cedo, que era ou eu continuava no meu colégio e seguia uma carreira acadêmica, poderia jogar futebol de uma maneira social ou até o futebol de salão, ou eu mudava de colégio, estudava à noite e transformava o esporte em subsistência mesmo, em sobrevivência, em ganhar o pão de cada dia. E aí meu pai falou, é duro, você ainda é muito novo, eu vou te apoiar em qualquer que seja a tua decisão, mas essa decisão é sua. E eu falei, pai, eu quero ser jogador de futebol. Ele falou, então vamos procurar um colégio à noite para você, vamos criar uma estrutura para que você continue treinando, continue em atividade, mas que os estudos sejam tão importantes quanto a bola. E aí ele me fez uma proposta, ele falou, eu te dou tudo o que você quer. E quando você parar de jogar, você me dá um diploma de curso superior. Você faz uma faculdade, que isso lá na frente vai ser importante até para exemplos para os seus filhos. Então, quando eu parei de jogar, em 2005 para 2006, eu comecei na Rádio Globo e, ao mesmo tempo, na Faculdade São Marcos, onde eu tive a honra de me formar um pouquinho depois do César Sampaio. Hortência, Fábio Melo, Jameli, um monte de gente boa e dirigentes que, talvez falando o nome, vocês não identifiquem, mas pessoas que saíram dali e hoje participam de tomadas de decisões importantes, ou de clubes, ou de patrocinadores. E aí me formei, porque eu tinha experiência de jogador de futebol. Eu sei como dói uma derrota, como é gostoso um título, fazer um gol num campo lotado, como funciona uma metodologia de treinamento, mas eu não tinha o conhecimento teórico. E eu acho que eu fiz essa promessa para meu pai. Então, eu fiz uma faculdade de gestão de esportes, onde dentro das matérias tinha rádio e televisão. E aí, com um ano de Rádio Globo, pouco menos, até com 3, 4 meses de Rádio Globo, eu fui convidado para o Sport TV, para a TV Globo, onde eu estou há 12 anos já como comentarista do Grupo Globo. Legal demais.
E, Caio, como que funciona isso? Essa questão o que você trouxe de linguagem que veio do vestiário e hoje linguagens que você às vezes tem que se adaptar para discutir às vezes com o público, diferentes públicos, você chegou a comentar isso com a gente, né? Às vezes você tem rádio, tem televisão, hoje as mídias sociais, e às vezes com um jornalista que às vezes vem com uma linguagem talvez um pouco mais rebuscada. Como que você tem administrado isso? Olha, um dos grandes conselhos que eu recebi no meu início de carreira como comentarista foi do Arnaldo, que é um cara que eu tenho um carinho enorme, o Arnaldo César Coelho, árbitro e ex-comentarista. E ele falou para mim, quando eu entrei na TV Globo, ele falou: ouve mais do que fala. Você está entrando numa área nova, onde você tem muito conhecimento, mas aproveita um Galvão Bueno, um Luiz Roberto, um Kleber Machado, pessoas mais velhas e que talvez já tenham passado por muita coisa, como uma esponjinha, suga, vê o que é legal para a TV, o que é legal para a TV aberta e para a TV fechada. Uma outra coisa legal que ele falou foi: tua corrida é de 100 metros ou ela é de resistência? Eu falei: por quê? Foi porque você vai determinar qual é o perfil de comentarista que você quer ser. Se você sair batendo em todo mundo, com certeza, em uma semana você vai estar na boca do povo, você vai estar na capa de jornal, em todos os lugares. Mas talvez você tenha uma vida mais curta. Se você mostrar conteúdo, conhecimento e tratar as pessoas como eu sei que você é na tua vida particular, talvez você tenha mais tempo dentro desse universo da televisão. Então, foram conselhos que eu procurei ouvir com muito carinho e que eu coloco na minha carreira, né, hoje como formador de opinião. E é muito diferente. Então, assim, eu venho do futebol e eu tenho a honra de trabalhar com grandes jornalistas. Acho que o jornalista pode ser um grande comentarista, como nós, ex-jogadores, podemos fazer uma análise bacana, desenvolvermos um texto com bastante coerência. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Mas para mim, particularmente, assim, qual é o meu grande desafio? Fazer com que as pessoas que estão em casa, porque o poder é delas, elas têm o controle remoto. Se eu estiver falando bobagem, ou se eu estiver muito agressivo, ou se eles não concordarem, eles vão mudar. Então, é ser o mais didático e transparente possível, que é um pouco do que o César estava falando no começo da fala dele. A forma como a pessoa do outro lado recebe essa informação. É importante você se qualificar, é importante você estar sempre se atualizando, estudar, mas é fundamental você conhecer as pessoas, saber como é que ele trabalha sob pressão, aquele que precisa de um puxão de orelha e aquele que lida melhor, reage melhor com um elogio. Então as pessoas são diferentes e a forma como você lida com elas é que vai fazer com que elas te admirem e joguem em equipe, joguem do teu lado. Porque todo mundo vai ter um momento difícil, todo mundo vai ter a sua dificuldade, mas no momento em que o cara precisar e você der a mão, pode ter certeza que na hora que você precisar, vai ter mais de uma pessoa para te trazer para cima. Então, no Sport TV, por exemplo, é um canal de esportes. Quem está ali consumindo um jogo de futebol ou um programa de debate é um pessoal mais técnico, é um pessoal mais teórico. Então, eu posso falar em 4-3-3, em 4-2-3-1, em 3-5-2, eu posso usar algumas nomenclaturas que aquele público vai entender. Quando eu estou na Globo aberta, eu estou falando com a minha esposa, que não entende nada. Minha esposa achava que tinham 12 de cada lado, para você ter uma ideia. Não entende nada de futebol. Mas eu preciso, de alguma maneira, fisgar ela para que ela não troque de canal. Então, eu evito alguns termos muito técnicos, que eu acho que é exatamente o ponto onde vocês foram muito felizes nesse glossário. Tem a linguagem técnica dos profissionais de futebol, mas tem a linguagem, o linguajar popular, aquela coisa de rua, que vai trazer o conhecimento para aqueles que não militam dentro do futebol. Então, para minha esposa, não adianta eu falar dos alas, de profundidade, eu tenho que falar: poxa, tá vendo esses dois aqui no canto da tela? São os laterais. Quando você coloca um terceiro zagueiro, olha como tem 3 caras atrás, eles jogam mais adiantados. Poxa, tem que dar profundidade. O que é profundidade? Ao invés de recuar para pegar essa bola no meio de campo, é receber essa bola mais perto do goleiro adversário. Isso faz com que a pessoa se familiarize com aquilo que eu estou querendo passar de mensagem. Genial. Ô, Maurício, desculpa. Oi, César. Não, mas, ô César, você pode interromper quando você quiser, porque o Caio foi seu calouro, então ele tem que deixar você falar. Pô. Não, e ele me tratou muito bem. Ele nem paguei trote, nada. Ô, Maurício, mas ele Fala, era César. minha fonte de consulta também. O Caio falou algo interessante, né? Que é da nomenclatura.
Aí eu estava conversando com a minha esposa também aqui, ela falou sobre transição ofensiva, né? Aí ela falou, não entendi. Eu falei, o contra-ataque. Ela, contra-ataque. Ô, César, eu sei o que é. O João, meu filho uma vez estava jogando no clube e eu não fui porque eu tive jogo, né? Eu tive que viajar para fazer jogo fora de São Paulo. No meio do jogo, a minha mãe me liga morrendo de rir. Eu falei, que foi, mãe? Ela falou assim, você não sabe o que a tua esposa falou agora. Falou o quê? Ela olhou para o goleiro do nosso time e falou, tadinho, ele esqueceu o uniforme? Por que só ele tem a camisa diferente? Você entendeu o nível, entendeu? Essa é a minha esposa. E a minha esposa, ela cumprimentou o Songo lá em Corunha. O Songo era o goleiro lá, né? Falou, que golaço, parabéns. Ele então, goleiro. Então, nós estamos próximos aí, cara. Antes que vocês apanhem em casa, deixa eu mudar de assunto. É melhor. Pegar uma carona numa das coisas que o Caio falou, aquela relação, né, do ex-atleta com o jornalista graduado, vamos dizer assim. Eu queria que você falasse um pouco, você pode usar os cursos, talvez, da CBF Academy, né, da convivência do ex-atleta. A gente no Brasil tem um pouco disso, um pouco desse embate, né, do ex-atleta com o profissional de educação física. Como que você vê isso? Como que você acha que está essa relação hoje? Não só no uso da terminologia, mas até de trabalho, né? Cara, como eu disse, as minhas curiosidades, né? A maioria das equipes que eu joguei, eu fui capitão. Então, você tinha que muitas vezes mobilizar esse todo, né? Acho que a minha função sempre foi, além das responsabilidades desportivas, né? Tinha uma responsabilidade de equipe e baseado nisso, eu sempre fui muito curioso, né? Eu sempre tive muito próximo de fisiologistas, né? De preparador físico, do auxiliar técnico, enfim, a gente sempre, essas minhas curiosidades me levaram para esse extremo, né? E acho que hoje o futebol, as valências físicas, elas têm tido uma importância assim que como não antes, né, foi tão evidenciada. Até o futebol feminino mesmo, né? Prioritariamente o jogo, o time que tinha jogadores tecnicamente melhores, ele estava mais próximo da vitória. E hoje nem tanto. Eu acho que as estratégias de jogo, é lógico, os melhores jogadores eles fazem a diferença desde que eles estejam fisicamente aptos para aguentar a dinâmica, a intensidade do jogo. Então, acho que essa é a mudança que eu posso atenuar. Então, dentre isso, o profissional de educação física, ele tem uma importância na preparação desse todo, né? Ele tem uma relevância na preparação desse todo. E acho que sabendo fazer a gestão dessas informações, ele consegue contribuir bastante para aquilo que o treinador precisa extrair do atleta. Agora, todos os extremos, quando passa um pouco disso, né, Maurício? Não só a preparação física, mas a análise de desempenho. Eu acho que é um trabalho em equipe. Quando você começa a querer ser o protagonista, né, você começa a querer dar as cartas, aí, às vezes, dentro de um todo, né, eu acho que isso cabe muito mais, na minha visão. Essa gestão de um todo está muito próximo do treinador, né, de fazer as escolhas, do que propriamente desses departamentos de apoio. Eu entendo que são departamentos de apoio que, com a informação globalizada, eles acabaram tomando uma importância grande, né, na estratégia, no modelo, naquilo que o treinador pensa em colocar em campo, mas acho que a palavra final, né, tem que ser do treinador, da minha avaliação. Legal. Eu acho que a gente já conversou sobre isso, né? E nos cursos, Caio, a gente conversa muito no sentido de a gente pode ficar, vocês que jogaram futebol profissionalmente, nós podemos fazer um curso aí de 50 mil horas que a gente não vai nunca conseguir reproduzir o conhecimento, a experiência, a sabedoria,
tudo que vocês ganharam ao longo de 15, 20 anos de carreira no futebol, né? Então, é um conhecimento empírico, é uma vivência que está enraizada e que ensina muitos caminhos, muito, ajuda nas tomadas de decisão. Aí, quando você, por exemplo, como falou o César, dentro do vestiário, onde você vai abordar um atleta, né? Então, é um conhecimento que é essencial. Por outro lado, hoje é impossível a gente fazer futebol de alto nível sem as ciências do esporte, né, César? Então, esse conjunto, esse trabalho em equipe do profissional de educação física com os atletas, que a gente tente, acho que isso, graças a Deus, a gente já conseguiu superar isso muito no Brasil. Às vezes um puxa daqui, o outro puxa dali, mas a experiência que a gente tem vivido nos cursos aqui é bem interessante, é que os caras têm se encontrado, o ex-atleta tem se encontrado e tem começado a fazer parcerias, né? Ou seja, esse network, essa rede de relacionamento, ela está sendo bem interessante, haja visto, apesar de, né, do Tite também ser um ex-atleta, do case, vamos dizer aí, né, César, do trabalho Sim. seu com o Tite, que também bem legal e que eu acho que isso serve de exemplo para todo mundo. Deixa eu puxar um pouquinho, Israel, dentro disso que a gente comentou ainda do conhecimento científico. Qual outro exemplo que poderia nos dar, Israel, de alguma coisa que foi produzida, né, do ponto de vista acadêmico e que hoje você consegue aplicar diretamente, vamos pensar aí em futebol profissional, e que comprovadamente pode melhorar a performance dos atletas do ponto de vista do treinamento ou outra mesmo dando controle da competição? O Maurício, só antes de responder, Caio, seu filho tem quase todos os pré-requisitos para ser um grande atacante, né? Já nasceu em novembro, vai ter que desenvolver aí das capacidades ofensivas e tem um professor em casa, 24 horas. Né? É bom jogador, ele. Eu já vi, ele é bom jogador mesmo. Ele é bom Nasceu jogador, em São Paulo. Eu adorei o que você falou, pode falar mais, continua. Então, Maurício, essa pergunta foi muito interessante, né? Eu acho que eu vou na linha do César Sampaio, quando ele destaca essa questão da evolução, né, das ciências da preparação física, porque, de fato, a preparação física, desde que ela começou, fica evidente as Copas do Mundo, o ciclo, né? Então, a primeira foi a 54, né? Então, vamos pôr assim, de 54 até hoje evoluiu muito, né? Se fala, antes veio uma pessoa para trabalhar e hoje a gente fala no departamento de saúde. E o que eu vejo assim de mais recente e que eu acho que contribui muito, e a gente tem uma área de expertise muito forte no Brasil, tem a ver com essa parte da tomada de decisão criativa e inteligente do jogador, né? Muitas vezes a gente tem debates para poder comentar sobre como o jogador brasileiro é criativo, ele é inteligente, como desenvolver isso desde as idades mais baixas, né? Ninguém é criativo só com 20 anos de idade. A criança ela vai ser estimulada ali com 4, 5, 6, 7, 8, 9 até os 20 anos, né? E hoje, claro que esse tema da fadiga mental que eu coloquei sobre o número de tomadas de decisões num jogo de futebol, né? Ele está crescendo muito no mundo todo. Em 2015, nós tínhamos um artigo científico publicado sobre esse tema. E a gente pegou 2019, nós já tínhamos 64. Então, é um crescimento do interesse internacional em se conhecer essa questão, né? Porque é um pouquinho de neurociência, né? Mas hoje, no Brasil, a gente tem ferramentas extremamente importantes que dão suporte a um treinamento para o treinador ser um pouco mais assertivo em estímulos que permitem esse jogador tomar essas decisões. Existem ferramentas muito simples, muito baratas de acesso, como o Tactic Up, que é uma ferramenta que eu faço sempre uma analogia assim, com aspectos médicos, né? Como se fosse o exame de sangue que o médico pede, né? E você tem ferramentas de altíssimo nível de tecnologia, como o eye tracking, que é como se fosse uma tomografia computadorizada, para você saber detalhe do detalhe da tomada de decisão de um jogador. Eu, quando tive, por exemplo, em Londres, fazendo minha formação, a gente teve no West Ham, e nós avaliamos lá um atacante com o eye tracking. Então, a questão foi baixar o tempo dele de tomar a decisão de 0,8 segundos para 0,5. Foi o que conseguiu baixar. Ele fazia 8 gols por temporada, passou a fazer 14. Né? Claro que nós trabalhamos aquilo ali, e isso foi mais um elemento. É claro que ele cresceu com as experiências, cresceu com outras coisas, mas esse foi um trabalho regular que foi feito com ele. Mas essa é a tomografia computadorizada, que é um pouco mais cara. Você precisa de um recurso humano que consiga trabalhar isso aí, né?
mas existe ferramenta para poder trabalhar, que é uma questão que a gente preocupa muito, futebol de várzea, o futebol da esquina, o futebol das pequenas cidades, até porque eu disse isso, né? Eu falei que os grandes atletas nossos, atletas que chegam, eles surgem nas pequenas cidades. 1/3 dos nossos jogadores são de cidades com até 100 mil habitantes. Então, precisamos fazer chegar instrumentos que potencializem o trabalho da comissão técnica. E aí você tem instrumentos como o TactiCup, como o Futsat, que são baratos, são fáceis de serem feitos e que potencializam muito o trabalho de um treinador ou de uma comissão técnica. Maurício. Perfeito. Pois não, Caio? Só pegando uma carona no que o Israel acabou de dizer, em um dos programas do Bem Amigos, nós tivemos o Everton, goleiro da seleção brasileira e campeão olímpico. E ele trouxe uma informação que detalha exatamente o nível de trabalho dos analistas de desempenho ou dessas ferramentas para ajudar a produção e a tomada de decisão do jogador dentro de campo. Ele estava contando para mim, e eu tenho muito carinho pelo Everton, não só pela pessoa que ele é, e não só pelo jogador, mas pela pessoa também. E ele falou assim, cara, nós estudamos a comissão técnica, e toda a comissão técnica, o preparador de goleiro, nós estudamos muitos jogadores da Alemanha que poderiam bater os pênaltis numa eventual decisão por pênaltis, como acabou acontecendo. E aí ele falou, o pênalti que eu peguei, eu analisei, eu não lembro exatamente se foram 8 ou 10 pênaltis daquele jogador. Só que ele tinha uma particularidade. Ele bateu 5 do lado direito e 5 do lado esquerdo. Então ele falou, poxa, tinha um que tinha um lado preferencial, tinha outro que batia firme na bola, tinha outro que esperava o goleiro se mexer e tirava, tinha outro que batia no alto. Esse cara batia de todos os jeitos. Ele batia do lado direito, batia do lado esquerdo, batia embaixo, batia em cima. E aí, olha o nível da informação que chegou para ele. A gente foi analisar, dentro destes pênaltis todos que ele tinha batido, aonde ele batia o pênalti decisivo. Então, beleza, ele bate de todas as formas. Legal, ele bate em todos os cantos. Legal, ele bate no alto e bate embaixo. Mas e desses 10? O pênalti decisivo? E aí ele percebeu que o pênalti decisivo, e eram 2 desse universo, ele batia cruzado. Ou, enfim, não lembro exatamente o detalhe, mas ele batia naquele canto. E ele falou, na hora do pênalti final, eu olhei e o cara me deu o sinal, é ele. Então eu já sabia que no momento sob pressão, e todo jogador sob pressão tem o seu canto de confiança, ele bateria daquele lado. É o pênalti que garantiu a oportunidade do Neymar trazer nossa medalha de ouro olímpica. Legal demais, Caio. Eu vou agregar um pouquinho nesse case aí que você comentou, que da questão da importância do trabalho de equipe dessa comissão técnica, né? O Micali, o Papito, o Aldair, como auxiliar dele na época, Marquinhos, preparador físico, o Rogério Maia, treinador de goleiro, o Bebeto, analista de desempenho. E esse caso, exatamente esse caso que você conta, nos cursos que a gente tem os cursos de treinamento de goleiro e de análise de desempenho. Eles contam em detalhes como isso foi construído coletivamente e como que isso foi passado por eles. Ou seja, informação científica que foi levantada e que levou-se para campo de maneira coletiva, de maneira compartilhada, levou-se para o atleta, porque na hora quem toma a decisão é o atleta. Isso a gente não consegue tirar de ninguém, graças a Deus, é a beleza do futebol. E como você falou, trouxe uma medalha olímpica que a gente nunca tinha conseguido, ou seja, é o trabalho conjunto, são as experiências aí compartilhadas. Caio, deixa eu pegar uma carona aí. Você comentou, e eu não posso deixar passar, vamos falando de tecnologia, mas vamos levar para um lado um pouquinho diferente, que é a questão do FIFA, né? Dos comentários, você está aí comentando também. É hoje, né? Nesses momentos que a gente está vivendo aí, como que está essa questão da linguagem também, de lidar com essa nova, vamos dizer assim, disciplina ou modalidade, né, dos jogos eletrônicos, dos e-games? Eu acho que o videogame é um caminho sem volta, tá? É um universo que movimenta muito dinheiro, estamos falando em 600 milhões dessa indústria por ano, e que mexe com a paixão daqueles que amam o futebol e talvez não tenham a qualidade para serem jogadores de futebol, né? A gente fala que todo brasileiro é um pouco técnico. Eu acho que todo cara que gosta de futebol se sente dessa maneira. E eu já estou há 10 anos como comentarista do FIFA, adoro, tenho total liberdade, comecei com o Thiago Leifert lá atrás, né? Nós estamos em 2020, lá em 2009 para 2010. Isso é interessante, que eu acho que conta um pouquinho, eu uso isso muito nos meus bate-papos, nas minhas palestras, de você estar aberto a grandes transformações. Eu lembro em 2010, quando a gente lançou o Central da Copa,
que era um produto do Thiago, e ele me chamou para ser o comentarista do programa na Copa do Mundo de 2010, que um diretor me chamou e falou assim, poxa, a gente estava querendo lançar uma ferramenta de tecnologia, que eram aqueles bonequinhos, sabe? Aquela mesa tática que os bonequinhos entravam e tal. Eu lembro. Perfeito. E o campo virtual, que eu entrava no meio dos jogadores para explicar algumas jogadas. Ele falou, cara, eu acho que você vai se dar bem com esse produto. Então, eu trabalhei não só aceitando o convite, mas na elaboração da mesa. Eu ia para o Rio uma vez por semana para entender os comandos, como passar essa mensagem para o telespectador. E através disso, e aí fez um super sucesso em 2010, né? Essa análise tática, esses bonequinhos, foi super, super bacana. E depois de muito tempo, o dono do software virou para mim e falou, poxa, tiveram que vir 2 moleques de 20 anos para ter a coragem de colocar na tela um produto que nós temos aqui na casa há 20, só que ninguém nunca tirou da gaveta. Eu falei, poxa, usa a gente. E a partir daí é que surgiu o FIFA. Por quê? Porque o Thiago é um cara muito do videogame, ele trouxe esse universo para dentro do Globo Esporte, porque aí esse é um produto que me aproxima muito do público mais jovem, do adolescente, do público infantil. Às vezes eu estou andando na rua, a gente está conversando, eu vejo uma mulher olhando para o lado, assim, eu falo, tudo bem? Ela, não aguento mais ouvir a sua voz. Eu falo, teu filho joga FIFA, né? Ela falou, todo santo dia. Mas é gostoso, porque quando eu estou fazendo o jogo, eu estou 2 horas no ar. Quando eu estou fazendo o Globo Esporte, eu estou 15 minutos, 20 minutos no ar. Quando eu estou fazendo os programas do Sport TV, a gente tem aquele determinado momento em que muitas vezes você tem compromisso, você não pode acompanhar. O FIFA não. No FIFA, a qualquer momento que você queira jogar, eu tenho essa ligação com quem está com o mouse, né, com o controle do outro lado. Então é um produto que eu adoro. A gente tem uma linguagem mais jovem, e isso é muito legal, que a EA, que é a dona dos direitos, deu para mim e para o Thiago. Eles falam que o Brasil é o único território que tem essa liberdade criativa. Então a linha vem assim, quem joga FIFA já deve ter ouvido. O Thiago fala, boa noite, estamos aqui no Estádio Olímpico de Roma, hoje tem Roma e Nápoles, Caio. A Roma é favorita. E aí eu deveria ler, olha, Thiago, é favorita porque joga em casa, tem um grande time, mas o Nápoles pode surpreender. O que a gente fala em liberdade criativa? É um iPad, a gente faz em cima de um iPad, de um monitor de televisão, e a gente cria em cima dessas linhas. O Thiago, até pela liberdade, pela amizade, pela sintonia que a gente tem, a empatia que a gente tem, ele pega essa linha e fala, hoje à noite, boa noite, estamos no Estádio Olímpico de Roma, onde em um determinado ano um camisa 8 fez história. Maradona? Não! É ele, Caio Ribeiro, conta pra gente essa história. Eu falo, poxa, foi numa semifinal de Copa Itália, Thiagão. Eu não fui ídolo que nem o Careca, não joguei nada perto do Maradona, mas eu botei o Napoli na final com gol de cabeça nesse estádio. Então a gente tem uma liberdade que te aproxima do telespectador, que quebra aquela coisa do politicamente correto, daquela coisa, olha, ele bateu bem na bola, saiu por pouco. Olha, o time está bem, tem que adiantar. Não, a gente pode brincar, a gente pode lidar de uma maneira mais natural com o erro, sabe? Eu acho que humaniza um pouquinho mais todas as pessoas envolvidas, seja numa transmissão da TV Globo ou no videogame do FIFA. Legal, você falou, acho que uma palavra-chave aí, Caio, que é um caminho sem volta, né? Óbvio, essa questão da gamificação, essa questão do mundo virtual, dos cursos digitais e etc. Mas no futebol e uma série de coisas, talvez na educação também, a gente não pode perder essa questão do humano, né? Do conseguir, do emocionar, do poder perceber, do olho no olho, de conseguir também sentir as pessoas e fazer com que elas sintam as emoções necessárias para que o futebol continue sendo apaixonante como é no Brasil, né? Gente, tem um tanto de coisa. Eu queria agora botar na jogada os participantes que enviaram algumas perguntas. Tá? Eu vou começar com uma direcionada aqui para você, professor Israel, que é do professor Vitor Fabiano. E você já falou um pouco, mas acho que tem muito mais coisa aí que você pode contribuir. A pergunta dele é sobre a questão da categoria de base. Então, atualmente, qual estudo tem sido realizado para melhorar o desempenho de atletas ou de jovens atletas em categoria de base, que você possa destacar para o professor Vitor Fabiano? Agradeço o Vitor Fabiano por ter feito essa questão, né? Eu acredito que ele está direcionando muito essa pergunta no que diz respeito ao aspecto da tomada de decisão.
Porque já há muitos estudos para trás relacionados à parte física, né? Então, eu vou falar um pouquinho nesse tema, se por acaso não tiver respondido a ele, depois pode me mandar uma mensagem que eu respondo uma outra componente do jogo. Essa componente da criatividade, da tomada de decisão, da inteligência, como eu estava falando há pouco, né, ela é realmente muito nova, né? Nos últimos 5 anos que começou a crescer muito. E eu vou até parafrasear aqui um conterrâneo que a gente tem, que foi presidente da República, né? Que quando ele disse que o Brasil ia crescer 50 anos em 5, né? Juscelino Kubitschek, nós demoramos, talvez, né, na parte da preparação física, há 50 anos de evolução para poder ter um departamento hoje muito forte nos clubes, que chegou nas categorias de base, que a gente entendeu que para um atleta chegar com saúde e jogar, ter uma vida longeva enquanto jogador, precisa ter alguns cuidados na categoria de base, né? E isso foram frutos de vários estudos ao longo dos últimos 50 anos, né? No que refere a essa parte da tomada de decisão e da inteligência e da criatividade, nós estamos nos primeiros anos, 5 anos, mas eu acho que nós não vamos demorar 50 anos, igual foi a preparação física. Talvez nós vamos sair, como Juscelino Kubitschek disse, o que a preparação física evolui em 50 anos para ter hoje essa condição, talvez na parte da inteligência, da tomada de decisão, da criatividade, nós vamos evoluir nos próximos 5 anos. Em função da questão da tecnologia, da comunicação de várias pessoas no mundo, seja da prática, seja da ciência, das universidades. Então, acho que daqui 5 anos nós vamos ter assim, muitas pesquisas que vão dar indicativos muito fortes sobre os processos que nós temos que tomar. Um fato é muito importante, que nós não vamos ter jogadores com tomadas de decisões inteligentes e criativas ou suportando essa fadiga cognitiva no jogo aleatoriamente. Nós precisamos trabalhar isso desde as fases mais baixas. Isso a própria neurociência vem mostrando os caminhos da construção dos hábitos para o comportamento em campo. Então, há alguns fatores que nós precisamos estimular, desde as idades mais baixas. Por exemplo, vou colocar mesmo as idades lá embaixo, né? 6 anos, 7 anos, 8 anos, ele entender uma geografia do jogo, entender o que significa um círculo central, entender o que significa uma grande área, entender o que significa uma pequena área, entender o que significa um triângulo, um quadrado, um retângulo, né? Isso, inclusive, nós já fazemos aqui num projeto que nós temos com essas crianças nessa idade. Depois, evoluir isso em termos de linha, em aspectos abstratos, a partir dos 13, 14 anos, quando o processo cognitivo dessa criança ele já está consolidado, podemos assim dizer, né? Já há concretude no pensamento, ele já pode pensar abstratamente. E aí você pode inserir esses conhecimentos. Nós estamos fazendo alguns trabalhos de mestrado e doutorado nessa linha, em andamento, obviamente, porque essa é uma linha recente, né, que nós pretendemos aí daqui 1, 2 anos já apresentar à sociedade alguns indicativos, né, para que ele chegue lá no sub-20 ou no profissional, tomando essas decisões adequadas com a cabeça fresca, podemos assim dizer. Porque qual que é a diferença do grande craque, quando a gente vê um craque diferente? Parece que o tempo do jogo para ele é outro. Ele recebe a bola, ele faz o drible, ele pensa muito mais rápido, né, do que um atleta que demanda um tempo maior para poder pensar. Um fator que é interessante, só para poder deixar aqui uma última informação no que refere a isso, nós também fizemos um estudo, aliás, vários estudos, né, várias análises de campeonatos de júnior e juvenil. E nós encontramos que nessas competições os jogadores têm chegado a tomar por volta de 1.400, 1.600 decisões. Se nós estamos falando que nas principais ligas se toma 2.500, há aí um gap, há um espaço muito grande. Como trabalhar isso? Fisicamente está sendo trabalhado. Nessa parte da tomada de decisão, nós também precisamos fazer isso, né? Aproximar as competições de base, aproximar os treinos de base, que a competição é um reflexo do treino, né? Então, fazer com que os treinos eles ganhem mais intensidade cognitiva, né, que tem uma implicação na parte física, para que essas competições de base também possam se aproximar das competições profissionais e facilitar essa transição, né, do atleta da base para o profissional. Perfeito. Vou direcionar uma para o César agora, do Francisco Abreu, César, e ele pergunta o seguinte: se é a diferença ou se há uma diferença em relação às palavras e conceitos do futebol brasileiro e do futebol europeu ou do exterior, né? Você que jogou na Europa, jogou no Japão, e também talvez aí das visitas que você tem feito aos atletas que estão lá fora, você tem percebido que às vezes até o atleta que está jogando lá fora, se ele está vindo com um palavreado diferente,
ou se lá tem uma diferença muito grande do que a gente tem aqui do que tem lá. Qual que é a sua percepção, César? Ô Maurício, eu estou muito assim, satisfeito com o material que está sendo proposto nos cursos, né? E muito dele a comissão técnica inteira, né? Desde o Tite até os analistas todos, o Fábio também estão por lá. E nós temos, como eu disse, 90 e poucos % de atletas convocados que vêm da Europa, né? E a gente está tendo, lógico, tem a aproximação da tradução, mas a terminologia está sendo muito bem aceita por eles, né? Ou seja, o curso está muito atualizado, né? Bom, lógico que nós tivemos alguns profissionais, né? Alguns professores, né? Mestres que vieram nos passar alguns conteúdos, né? Da França, da Alemanha, da Itália, enfim, é um curso interativo, né? Uma troca de experiência. E a gente fica feliz por isso, porque não, aquilo que a gente está sendo empregado aqui está sendo empregado no mundo inteiro. A gente está tendo, assim, os atletas têm tido entendimento, assim, quando a gente comunica algo, uma ação setorial, intersetorial, até sistêmica, eles têm conseguido absorver bem, sim. Isso é muito legal, César, porque não sei se você vai lembrar, e aí é legal contar esse caso para o Caio, que muitas vezes lá atrás a gente era criticado, né? Por que a gente não usa a literatura do Brasil e etc. E hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo organizar o conhecimento desses caras, né? Então, organizar, a gente já teve lá Vanderlei, Abel, Parreira, Filipão, o próprio Tite, Mano, Renato. A gente já conseguiu tirar alguma coisa da cabeça desses caras que estava lá, o conhecimento que estava lá, e a gente está conseguindo organizar isso e botar no papel, no caso agora, botar eletronicamente, né, no caso do glossário, que é o conhecimento essencial, que é, sim, o efetivo do futebol brasileiro. Infelizmente, a gente construiu isso há pouco tempo, né, sendo que em outros lugares os caras já fazem há mais tempo. Então, existe um conhecimento do futebol brasileiro, o que precisava era só a gente organizar um pouco, e eu acho que o glossário é fruto disso. Você queria comentar, César? Não, só é isso mesmo, né? Porque Cláudio Coutinho, né? Tele Santana, assim, Zagallo mesmo, né? A gente poderia estar num estágio muito avançado, né? Se nós tivéssemos esse conteúdo para ser explorado, aprimorado, debatido, confrontado, né? Então, aqui também é porque a tensão das competições, né? Eu não vou expor o que eu penso porque o cara vai ganhar de mim e aí eu vou cair e tal. Então existe aquele segredo, né? Aquela caixa preta na cabeça de cada treinador quanto ao imediatismo mesmo, né? Cultural. Mas aí a gente perde com isso, né, Maurício? Na minha avaliação, e agora o curso, até durante o curso mesmo, os bate-papos, né? O almoço, o pós-almoço ali e tal. Às vezes, 15 minutos ali, os caras montam uma comissão técnica, resolve o problema dele assim, do clube. É legal, é muito legal essa interação, verdade. Caio, tem uma pergunta aqui que eu quero direcionar para você, que é do Matheus Silva. E aí ele fala, como tornar esses termos uniformes em todas as instâncias do futebol? Eu imagino que ele queira dizer em relação à imprensa, como tornar, e se é o caso, né, de tornar, visto o tamanho que tem aí no Brasil, qual que é a sua percepção em relação a isso? Eu acho super importante, e mais importante do que isso é você ter acesso à informação, é você ter acesso ao glossário, e aí depois de ler, de entender, você encontrar uma linha de raciocínio para passar para o telespectador tudo isso que é aprendizado. Uma vez a gente até batendo papo aqui, né, no ensaio para essa apresentação de hoje, acho que foi o César que tocou no assunto, não sei se foi o Maurício, Israel, mas alguém comentou, falou assim, poxa, você tem duas realidades dentro do futebol. Você tem o pessoal da velha guarda, né, que são aqueles jogadores um pouquinho mais experientes, que estão acostumados a um linguajar, e tem essa molecada surgindo na seleção agora, essa molecada de 18, 19 anos, que eles já estão muito mais familiarizados com esses termos mais rebuscados, né? Então você tem que encontrar um meio termo de que tanto o cara mais experiente, que já passou de 33, 34, um Daniel Alves da vida, que é um super vencedor, receba essa informação de uma maneira muito clara,
como um Paquetá, um Vinícius Júnior, que é um moleque que está subindo, mas já tem trabalhado com essa terminologia, com essas nomenclaturas na categoria de base, receba também da mesma maneira a informação. E aí o meu desafio como comentarista é estudar esse glossário, é bater papo com treinadores, que eu acho que uma das coisas que eu tenho de mais importantes no meu trabalho são os meus relacionamentos. É estar hoje trocando informação e aprendendo com vocês, conversando com os treinadores, com os jogadores, com os empresários, com os dirigentes para entender um pouquinho do ambiente, de trabalhos a médio e longo prazo, tomadas de decisão, que não só são dentro de campos, mas que tangem a contratação, por exemplo, de um grande jogador, qual é o perfil que você quer dar para aquele grupo, e depois passar isso para o telespectador. Eu acho que a gente tem que saber, primeiro ter acesso a essa informação, o glossário está fazendo esse papel, e a partir daí trazer essa informação para o telespectador de uma maneira que ele entenda um pouco mais fácil o que acontece durante o jogo. Perfeito. E até uma coisa legal, que é uma característica do glossário, só para complementar, Caio, é que tem um e-mail lá, glossario@cbfacademy.com.br, quem baixar vai ter acesso, onde as pessoas podem sugerir. Ele é uma construção coletiva a nível nacional, então quem tiver algum termo, alguma situação que acha que o glossário não cobriu, ou que queira complementar, ajudar, independente da formação, pode vir do âmbito acadêmico, pode vir do âmbito da boleirada mesmo, pode contribuir, que é um projeto que está em constante construção. A linguagem ela é, vamos dizer, ela é ilimitada. Então, acho que isso é bem legal, essa possibilidade dessa abertura de todo mundo poder interagir com o tema. Moçada, eu já estou tomando aqui um tanto de pito, que o tempo está passando, eu tinha mais um tanto de pergunta para fazer. Eu não estou acostumado, Caio, com esse negócio de ponto e como é que não vai, então eu fico meio assim. Mas aqui, vou dar um recado para a galera que quiser mandar mais perguntas, muito mais dúvidas, pode enviar para o Instagram da CBF Academy, tá? Ou diretamente, né, no perfil aí de vocês, do Israel, do César e do Caio, que a ideia aqui é que a gente esteja sempre socializando, esteja sempre compartilhando essas informações. Reforço que o glossário vai estar à disposição. Antes de passar a última palavra aí para vocês, tem umas notícias boas aqui também. 3 cursos totalmente online que a CBF está lançando, 100% online, em custos mais acessíveis, isso é muito legal, eu acho que democratiza. A gente tem um mapinha lá, não sei se o César vai lembrar, cara, a gente pega os 27 estados do Brasil e põe um país da Europa em cada um desses estados para ver a dimensão do estado. E a CBF tem tentado, a gente, através dos cursos da CBF Academy, tem tentado chegar nos maiores rincões aí, onde está o chão de fábrica, onde está esse menino que o Israel falou aí das pequenas cidades, ou um professor abnegado, um cara que às vezes não tem tanta ferramenta, mas que tem a paixão e tem o gosto pelo futebol. Então, esses cursos 100% online pode ser uma forma desse cara estar se capacitando. Jogo ofensivo, ferramentas de análise de desempenho e a psicologia no futebol também, teoria e prática. São cursos que já estão lá no site da CBF para a galera poder acessar. Beleza? Tem lá CBF Academy, cbf.com.br/CBF Academy. É a forma das pessoas se inscreverem. Dá uma olhadinha lá que vale a pena. Eu queria, então, já agradecer a todos, pedir ao professor Israel já para poder dar aí as suas palavras de despedida e algum recado a mais que você queira passar para o pessoal. E muito obrigado, Israel, por todos os seus aportes. O Caio já estava consultando ali, Israel, o seguro de saúde dele, que você falou de tomografia e tal, ele já querendo uma bateria de teste no menino dele para ver se tem lá o teste. Coitado do filho do Caio. Mas aí, vamos lá, Israel, por favor. Legal, legal. Olha, foi um prazer estar com todos vocês aqui essa noite, com as pessoas que nos acompanharam, certamente há muitas pessoas aí acompanhando, porque, de fato, nesse momento aí que a gente passa, né, inédito na humanidade, muita gente tem aproveitado para poder se capacitar, né, buscar informação de qualidade. E, certamente, a CBF, juntamente com a CBF Academy, né, através do seu braço CBF Academy, tem levado às pessoas a informação de qualidade, né, seja aqui nesse evento aberto, CBF Talks, como também nos cursos online, como nos cursos presenciais, né? Parabenizar, essencialmente, aí, você, o professor Maurício, que tem estado à frente da coordenação técnica, mas também toda a equipe de suporte,
né, também os diretores, ao presidente, Dr. Rogério Caboclo, o Dr. Walter Feld, pelo apoio incondicional, né, o apoio amplo aí às ações de formação. Com o encolhimento do mercado, é claro que vai muita gente aí, vai faltar, né, vagas, e certamente aquelas pessoas que estão mais capacitadas acabam também permanecendo e fazendo algo diferente. Eu sempre coloco muito que a educação ela é fundamental para que a gente possa impactar a nossa sociedade de forma positiva, para o crescimento dela, né? Não é necessariamente para a questão da empregabilidade, mas é necessariamente para a gente poder fazer a sociedade crescer. E a CBF, no campo do futebol, tem feito esse trabalho de forma fantástica, né? Eu só gostaria de ressaltar aqui, por fim, o projeto, o DNA do futebol brasileiro, né? Liderado pelo Juninho, né? Começado pelo Branco, hoje é uma equipe grande de pessoas fazendo, que é deixar um legado, um caderno de diretrizes metodológicas que vai servir aí para os clubes se orientarem, para as pessoas que trabalham no futebol se orientarem, e é mais uma forma, né, de contribuir para tudo isso que nós comentamos aqui hoje, que é a evolução do futebol brasileiro, e mais uma vez que a gente volte a ter aí, no cenário mundial, né, uma hegemonia ainda maior. Um abraço ao Caio, foi um prazer estar com ele, um abraço ao César Sampaio, e mais uma vez, Maurício, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com todos. Maravilha, Israel, bom demais. César, eu vou fazer uma inconfidência aqui, porque lá atrás, quando começaram os cursos, né? Primeiro ano nosso foi em 2009, e logo nos primeiros que você fez, quando o filho era feio, né? Que a gente começou, eu, o professor Oswaldo, ninguém acreditou, sabe, cara? Dois malucos, né? Professores falando, estudar futebol, dar curso de futebol no Brasil, você ficou louco. O que esses caras estão pensando? A roda. Quem inventar a roda, quem que precisa estudar futebol aqui? E o César foi um dos caras que acreditou, que ajudou, que nos incentivou. Então, a gente é muito grato a todo o seu apoio que você deu lá atrás, e a gente fica muito orgulhoso de ver onde você está hoje, representando tão bem aí o futebol brasileiro. Muito obrigado, viu, cara? Muito obrigado aí pela sua participação, pela sua contribuição. Se você puder aí dar suas palavras aí finais para o nosso público. Não, Maurício, é um prazer, né? Eu que agradeço, né, nessa transição minha constante aí. O curso é um balizador na minha carreira também. Parabenizo ao Rogério Dalpozo, o Walter, né, Feldman, o próprio Juninho. A CBF hoje tem tido um olhar específico aí para essa área social, né? O quanto é negligenciado, os clubes mesmo, né, poderiam contribuir muito para uma sociedade melhor. Eu sou fruto, né? O lugar onde eu estou hoje foi plantado, regado, né? E agora a gente vem colhendo frutos através do conteúdo proposto aí. E na minha fala aqui, eu quero terminar com um prefácio aqui do professor Oswaldo, que foi fera, hein? Ele está bem legal. Ele diz que a missão da CBF Academy é transformar pessoas pelo conhecimento, fazendo com que elas sejam mais solidárias e conscientes na construção de uma sociedade mais fraterna. Achei essa mensagem assim. Eu guardo, às vezes eu rio com essas coisas e guardo comigo, e essa aqui é uma delas que vai ficar na minha cabeceira, assim, quando eu estiver meio desanimado, eu vou dar uma olhada ali e já acende a luz novamente. Valeu, Maurício, valeu, Israel, Caião, bom estar contigo, e estamos às ordens aí, só chamar. Muito obrigado, César. Caio, eu vou também fazer uma outra confidência. Já tem um tempo que eu acompanho o seu trabalho e já tem um tempo que a gente estava tentando, pedir até agradecer ao César aí de ter conseguido, através dele, fazer o contato com você. Eu penso muito assim, eu acredito muito no futebol brasileiro, sou otimista em relação ao futuro do futebol brasileiro. Acho que é importante ter o conhecimento que você demonstra, o conteúdo que você demonstra nas suas ações, no seu trabalho, dentro da imprensa. Uma visão crítica, mas uma visão crítica construtiva. Acho que a gente tem muito que melhorar, tem muito que fazer e temos que acusar essas questões, esses problemas, mas de maneira de buscar soluções, né? Eu acho que a imprensa, o futebol, os diretores, os diretivos, os dirigentes, treinadores, atletas, são todos players de uma mesma área de trabalho, de uma mesma área profissional, e que juntos a gente pode achar um pouco tanto de solução legal aí. E o futebol é um instrumento, sim, usando aí as palavras do professor Oswaldo, de transformação social. E sei que você é um agente que já vem contribuindo para isso através da imprensa. Então, eu te agradeço pela presença.
Valeu demais sua contribuição, cara. Imagina, Maurício, é um prazer. Contem sempre comigo. Eu acho que a CBF está num caminho muito legal, não só pelas pessoas que hoje tocam o futebol brasileiro, mas por conta dessa especialização técnica de conhecimento, teórica. Eu não faço com os outros o que eu não gostava que faziam comigo. Eu acho que essa é a premissa que eu trago para os meus comentários. Eu acho que é importante e faz parte da minha função de comentarista apontar o erro ou quando alguma coisa não estiver dando certo. Mas eu não tenho o direito e não acho justo eu colocar um carimbo em cima de um jogador ou em cima de um dirigente. Porque eu também me dedicava e às vezes no domingo a coisa não dava certo. Não era por falta de esforço, por falta de empenho, é porque o futebol é assim. Às vezes você encontra alguém mais competente do outro lado e vamos aprender, vamos treinar para na próxima vez que eu encontrá-lo, eu levar vantagem. Gostei muito do bate-papo, acho muito importante esse glossário. Para mim, como comentarista, vai ser enriquecedor, vou estudar isso a fundo. Israel, muito legal as suas valências, né? Tudo que você trouxe de conhecimento para o bate-papo. O César é um irmão, sou suspeito para falar dele, ele sabe do carinho que eu tenho por ele. Mas tem uma coisa que eu acho fundamental. O futebol mudou. E talvez quando o Israel fala que muita gente vai ter acesso ao curso, mas nem todos chegarão lá, é porque aqueles que não tiverem fome de conhecimento vão ficar pelo meio do caminho. Nós sempre tivemos os melhores jogadores e continuamos tendo os melhores jogadores. Só que o que a Europa fez? A Europa olhou para o Brasil e falou, poxa, a gente não ganha desses caras. O que a gente vai fazer? Vamos se qualificar. Vamos trabalhar a médio e longo prazo. Vamos trazer ferramentas que a gente melhore individualmente o atleta. Então, eles trabalharam o quê? Muito a parte tática, a parte da tática individual, a parte dos fundamentos, enquanto a gente sempre apostou no improviso. Hoje, de, 3 anos para cá, eu vejo o nosso futebol evoluindo muito na parte tática, mais organizados, ocupando melhor os espaços dentro de campo, mas gostaria muito que a gente não perdesse esse lado da intuição, do improviso, da criatividade, que é isso que nos diferencia dos outros. Na hora que a gente tiver esse comprometimento sem a bola, mas esse talento em saber o que fazer com ela, a gente vai voltar a ser campeão do mundo, a gente vai voltar a ter hegemonia no futebol. Confidencio a vocês, e já falei isso o ano passado, acho que foi o ano passado, que eu sou péssimo de data, tá? Cara, uma das coisas que me deixou mais feliz foi fazer o Mundial Sub-17. E não é pelo Brasil ter sido campeão, é pela forma como ele foi campeão. Na hora que você pega uma França, sai atrás, uma França que era um timaço, tão forte como o Brasil, mas você tem a força interior de não se desesperar, de não perder a cabeça e buscar o resultado. E depois você pega o México na final e você sai atrás de novo e você tem a força dentro dos 90 minutos de buscar o resultado, é porque talvez as pessoas que hoje tocam o nosso futebol estejam preocupadas com a parte física, estejam preocupados com a parte técnica, com a parte tática, mas estejam finalmente dando um pouco de atenção para isso aqui e isso aqui. O jogo se vence com inteligência e com coração. E isso eu vi muito na seleção sub-17. Contem comigo, amigos. Maravilha, Caio. Bom demais. Galera, estamos chegando então aí ao final do CBF Academy Talks, mesa redonda. Muito bom, foi um debate riquíssimo. Lembrando que isso aí vai ficar gravado. Quem quiser depois baixar, acho que vale a pena rever. Eu mesmo vou querer rever, que eu quero pegar aí mais os detalhes do que todo mundo falou aqui. Lembrando que o glossário também vai estar disponível essa semana. E finalizando que semana que vem temos de novo um CBF Academy Talks. O Caio falou da questão emocional e da questão psicológica. E na semana que vem, na terça-feira, às 18 horas, nós vamos falar sobre ciências humanas aplicadas ao futebol. Acho que tem tudo a ver para complementar esse início de bate-papo que a gente teve hoje. Muito legal, valeu demais, agradeço a todos. E fiquem com Deus, que todo mundo se cuide aí, que logo, logo a gente vai sair dessa situação que a gente está vivendo hoje. Caio, muito obrigado. César, muito obrigado. Israel, valeu demais. Um abraço, gente. Boa noite para todos.